Olá, mais jovens investidores do canal Roda Iniciante. As ações da Gradiente estão com a gota serena no pregão de hoje. Forte alta de IGBR3, 37,7%, por enquanto isolada com a medalha de ouro dentre as maiores altas. Em segundo lugar, com a medalha de prata, temos as ações ordinárias da Modal Mais, com uma alta de 11,3%, e fechando o pódio, as ações da JHSF, com alta de 7%. E ali, comendo pela beirada, querendo entrar no pódio, temos os ativos SAMB 3, SAMB 4, assim como Atom 3 e as ações da Grendene. Em relação ao IGBR3, a alta de hoje chegou a bater ali em 42%. Por enquanto, tem uma pequena recuada. A máxima do dia foi ali em R$ 44,06 e por enquanto está negociando aqui por volta dos R$ 42,70. E foi uma alta bem forte, jovens. Foi tão forte que abriu aqui com um gap de alta. Ou seja, dormiu aqui na região, na sexta, e hoje já acordou lá em cima, uma região de preço aqui sem ter negociação. Vamos ver que região foi essa. Para vocês terem ideia, na sexta o preço fechou em R$ 31,01 e hoje já acordou em R$ 37,00. Ou seja, teve uma faixa aqui de R$ 6,00 sem negociação. Qual é o problema dos gaps? Geralmente os gaps são fechados. Então, nos próximos dias, podemos ter algo mais ou menos assim. Ou nas próximas semanas, nos próximos meses. Por quê? Os gaps geralmente são fechados, mas nós nunca temos como saber o tempo que demora para ser fechado. E outra explosão forte hoje foi aqui no volume. Para vocês terem ideia, em um dia todinho, a ação costuma negociar R$ 600 mil. Ou seja, já dá para perceber que é uma ação com pouca liquidez. E hoje já negociou mais de R$ 2,5 milhões. Está um volume muito acima da média. E em relação à companhia, vamos dar uma olhada aqui nas principais informações atualizadas. O que foi que aconteceu para essa alta tão forte de IGBR3? Olha, no site de relações com os investidores não tem muita coisa atualizada não, mas o que chama atenção é que aqui o último resultado trimestral que a companhia divulgou foi o segundo trimestre de 2021. As companhias já estão divulgando o quarto de 2021, indo já para o primeiro de 2022. Então veja aqui que é uma companhia que, olhando aqui, pode ser que esteja desatualizado nessa parte de resultados. Mas procurando no site da B3, que é aqui que você vai encontrar as informações mais atualizadas, você já vai batendo aqui na última notícia envolvendo a companhia, uma coisa chamada censura pública. O que é essa censura pública? Informação atualizada, a última é essa, e não é de hoje, é da semana passada ainda. Aí você vem aqui, ó, a B3 vem a público censurar a IGB eletrônica, que é a Gradiente, em recuperação judicial, mediante prerrogativa conferida pelo regulamento de listagem, tarará, tarará. Haja vista a não entrega das informações trimestrais referentes ao período terminado no dia 30 de setembro de 2021. Ou seja, nós estamos aqui em março, nos dirigindo para abril, e a companhia não divulgou ainda as informações referentes ao terceiro trimestre de 2021. Então vejam aí que o negócio está complicado. E disso aqui pode resultar sanções. Vejam o que a B3 tem a dizer. A B3 reitera a importância da entrega rápida de informações periódicas, bem como informa ao mercado, por meio desta censura pública, que a companhia incorreu em sucessivos descumprimentos às obrigações informacionais exigidas pelo regulamento. Por fim, ressalta-se que as informações financeiras destacadas nesta oportunidade permanecem em atraso, de forma que a B3 poderá aplicar sanções adicionais, inclusive mais gravosas, no âmbito de sua competência sancionadora, por exemplo, cancelamento de ofício da listagem. O que significa cancelamento de ofício da listagem? Significa a B3 ir lá e falar, olha, a partir do dia tal, suas ações estão suspensas para negociação até que você regularize a sua situação. Ou seja, a Gradiente pode ter aqui suas ações paradas na negociação. Algo que aconteceu mais ou menos com a João Fortes. João Fortes aqui, ó,
outra ação bem especulativa, que também está em recuperação judicial, entre julho de 2020 e maio de 2021, ou seja, quase um ano, ela ficou sem ser negociada. Por quê? Mesma coisa, não apresentava a documentação obrigatória. Mas vejam que isso aqui é uma notícia negativa. E é uma notícia da semana passada. Por que as ações subiriam tão forte por uma notícia negativa? É, porque a resposta não está aqui. A resposta atualmente da Gradiente para essa especulação, lembrando que é um movimento especulativo, é que o STF, finalmente, pelo menos está previsto, ela vai decidir a briga entre a Apple e a Gradiente. Em outros vídeos aqui, eu já tinha falado da briga pela marca iPhone. Então vamos dar uma olhada aqui nos principais pontos desta matéria do Mac Magazine sobre o julgamento do STF. A matéria é da sexta-feira passada. Então, quando ele fala aqui próxima semana, a semana é a que nós estamos já. STF decidirá a briga entre Apple e Gradiente pela marca iPhone nesta semana. Pois é, jovens, finalmente, depois de muita briga, uma longa disputa entre a Apple e a Gradiente pelos direitos da marca iPhone no Brasil, deverá, depois de quase 10 anos, enfim ser decidida nesta semana. A Gradiente alegou o seguinte, jovens, que a marca iPhone já era registrada aqui no Brasil. E a Apple falou, não, mas nós somos conhecidos mundialmente pela marca iPhone, então nós não podemos ser prejudicados por causa disso. Na época, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual confirmou que a empresa brasileira tinha o registro da marca em território nacional, o que levou a Apple a entrar com um pedido de invalidação do registro, sob o argumento de que o nome iPhone já era amplamente associado a ela na época do pedido e poderia induzir os consumidores ao erro. O que se seguiu foi uma longa e tortuosa batalha judicial, com algumas vitórias iniciais para a Gradiente e, em esferas superiores, várias decisões favoráveis à Apple. Em 2018, o STJ definiu que a Gradiente não tinha exclusividade sobre a marca iPhone por aqui, e a Gradiente levou a briga ao STF. STF é o último recurso que dá para fazer. O STF até tentou guiar as duas empresas a um acordo extrajudicial, mas não houve acerto entre as partes. Esta última tentativa de mediação, de acordo extrajudicial entre as partes, foi lá, por volta do início de junho do ano passado. As matérias, a sua grande maioria, tem a data de 10 de junho de 2021. E foi justamente lá no STF tentaram fazer a mediação, mas as empresas não entraram em acordo. Em relatório apresentado ao presidente do STF, a ministra aposentada, Ellen Grace, designada a mediadora do caso, afirmou que as partes decidiram finalizar a mediação porque não chegaram a um consenso. Já que não chegaram a um consenso, vai aí para a decisão do tribunal. Então vamos dar uma olhada aqui na continuação da matéria. Agora a disputa se encaminha para o seu final. De acordo aqui com o órgão do STF, o julgamento deverá ser concluído no dia 17 de março, ou seja, na quinta-feira desta semana. Então aqui o mercado já deu antecipada a este julgamento. Mas qual a questão? Quais são as chances reais da Gradiente ganhar essa causa? Olha, na minha opinião, pelo que eu li, pelo que eu levantei, são poucas. Mas é aquela coisa, se ganhar, pode levar aí uma bolada. E aqui, jovens, as ações deram aquela porrada, já estão dando a recuadazinha. Lembrando, a ação da Gradiente é uma ação especulativa, certo? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O que foi que me levou a crer que dificilmente a Gradiente levaria isso? Porque o relator do julgamento, que é o Dias Toffoli, já se manifestou acerca do tema. Suas considerações indicam mais uma decisão favorável à Apple. Vamos ver aqui, ó, o que ele disse na parte final do texto dele. Entendo, assim, ser extremamente recomendável que o STF se pronuncie na sistemática da repercussão geral sobre a possibilidade de, em razão da demora na concessão do registro de marca pelo INPE e surgimento durante isso de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, o depositante deixa de ter exclusividade. Aqui está o depositante, no caso, é a Gradiente. Deixa de ter exclusividade sobre ela, tendo-se presentes os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.
Caso a maioria da corte não concorde dos argumentos do Toffoli, entretanto, ainda há uma chance da Gradiente sair vitoriosa da disputa, o que a princípio poderia impedir a Apple de vender seus smartphones no Brasil, ou ter que pagar um dinheirinho bom aí para poder comercializar aqui no país. Mas é aquela coisa, se o relator já votou desse jeito, e imagina o poder que a Apple tem, quais seriam as chances da Gradiente? Mas a questão não é nem essa. Independente dessa vitória ou não, as ações da Gradiente são ações especulativas. É prejuízo em cima de prejuízo. Ah, mas se ela ganhar uma bolada, ela vai mudar, não é? É, mas aí é o e se? E se? Toda coisa que você bota e se, já tem os riscos inerentes a isso. Então você já tem que ir com cuidado, com os pés no chão, evitar de crescer muito o olho. O patrimônio líquido da companhia, de acordo com o último resultado, que foi o segundo de 2021, estava ali, ó, negativo em 1 bilhão e 26 milhões. Ou seja, as obrigações da companhia estavam ultrapassando os seus bens e direitos em mais de 1 bilhão de reais. E é prejuízo em cima de prejuízo. Nos 6 primeiros meses de 2021, o prejuízo bateu ali, ó, 38 milhões de reais. E no ano de 2020, tinha sido aqui 30 milhões de reais. E em relação a prejuízos, a companhia tem nada mais, nada menos do que 1 bilhão. Ah, não, aqui é o patrimônio líquido. Prejuízos acumulados, ó. 1 bilhão e 67 milhões em prejuízos acumulados. Então tomem cuidado com essas ações especulativas, porrada para cima, porrada para baixo. Hoje está sendo um dia de porrada para cima. Vamos ver aí até quando vai ser essa pancadaria nas ações da Gradiente e os desdobramentos do julgamento lá no STF.